Olá! O Brasil de 2022 começa a ser revelado. É como se os recenseadores tirassem uma foto imensa do país, mostrando os detalhes de cada município e os rostos da nossa população. Uma foto complexa, sim, mas que trouxe várias novidades. Os números afetam políticas públicas, divisões de recursos e decisões da iniciativa privada. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o censo, os resultados no Brasil e aqui em Minas Gerais. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Depois de 2 anos de atrasos, cortes de orçamento e de decisões judiciais, os recenseadores do IBGE contaram mais uma vez os brasileiros. Um por um, casa por casa, eles percorreram todo o país. E agora nós começamos a conhecer o Brasil de 2022, o ano do levantamento. Os primeiros dados mostram quantos somos e onde vivemos, mesmo encontrando resistência por parte de alguns brasileiros que se recusaram a responder os questionários ou com problemas para encontrar os moradores em casa, as chamadas questões de cobertura, comuns em todos os censos em todo o mundo. Os resultados que o IBGE começou a divulgar são confiáveis e vão nortear várias decisões de governos e de empresas. O que o censo revela tem diversas utilidades que vão além de acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução da população ao longo do tempo. A gente precisa desses números e dessas informações para entender a realidade social do país e, assim, agir para melhorar. Logo que os primeiros resultados foram divulgados, agora no mês de junho, a unidade mineira do IBGE fez uma coletiva com a imprensa para falar do assunto. A chefe da instituição no estado, Maria Antônia Esteves, destacou a importância dessa pesquisa de população. Foram 12 anos sem a gente contar a população, né? Foram 12 anos sem ter informação, a gente estava numa certa escuridão, né? O que mais chama atenção é isso, é que é preciso que os governantes atentem para realmente as necessidades dos moradores, das pessoas, que não se preocupem apenas em ter gente, mas dar condições para que essas pessoas vivam com dignidade. Porque se der condições para as pessoas trabalharem, viverem, estudarem, condições de saúde, certamente vai atrair população para essas localidades. Usando as palavras do IBGE, o retrato do Brasil, num determinado período de tempo, identifica áreas de investimentos prioritários em saúde, educação, habitação, transportes, energia e programas de assistência a crianças, jovens e idosos. Também serve de base para políticas públicas e programas de crescimento econômico e desenvolvimento social. E auxilia o Tribunal de Contas da União a estabelecer as cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Aliás, o FPM é um assunto que está nas manchetes de jornais e tem movimentado prefeituras pelo país afora, depois da divulgação do tamanho da nossa população. Eu vou falar do FPM já, mas antes nós vamos conhecer um pouco mais do nosso país. Nós somos 203.062.512 homens, mulheres e crianças, 6,5% a mais que em 2010. A taxa de crescimento anual foi a menor desde 1872, ano em que o Brasil fez o primeiro censo demográfico e bem abaixo das estimativas. A série histórica mostra que essa tendência de diminuição do crescimento vem desde 1960. A resposta para esse fenômeno a gente encontra no nosso dia a dia, como bem explicou o sociólogo Marden Barbosa, da Universidade Federal de Minas Gerais, nosso convidado do programa de hoje. O Brasil é um país que envelhece super rápido, né? Porque o número de filhos por mulher, a famosa taxa de fecundidade, caiu muito rápido no Brasil, não é isso? Sua avó tinha 10 irmãos, sua mãe tinha 5 e você talvez tenha tido 1 e 2, e se tiver filho, vai ser 1, né? Então, assim, em poucas gerações a fecundidade caiu rápido.
Então, se for o fenômeno, é uma aceleração da queda da fecundidade, da diminuição da população e do envelhecimento dessa população, com todas aquelas implicações que estão sendo noticiadas por aí, impacto na Previdência e nos sistemas de saúde. O sociólogo Jorge Alexandre Neves, também da UFMG, em entrevista para o programa Mundo Político, que tratou do censo, aponta os principais fatores para o encolhimento da população brasileira. Uma parte tem relação com os incentivos de acesso à educação, que foram crescentes a partir de 2010. Vamos ouvir. Muito provavelmente as mulheres se aproveitaram bastante dessa expansão, mais do que os homens, né? E a gente sabe que o fator que faz cair mais a fecundidade das mulheres é justamente a escolaridade. Mulheres com mais escolaridade, elas se inserem mais no mercado de trabalho, e esses dois fatores, mais escolaridade e maior inserção no mercado de trabalho, levam a redução da fecundidade. Fora isso, talvez alguns elementos do mercado de trabalho, né, com a reforma trabalhista e outros fatores, precarizando o mercado de trabalho, deixando o mercado de trabalho uma certa instabilidade muito grande, pode fazer também com que as pessoas reduzam a sua expectativa de, né, ter filhos, né, fiquem um pouco mais pessimistas com questões de futuro, e façam com que as mulheres reduzam a fecundidade também. Além do aumento, né, do número de divórcios, né, a questão da pandemia, que reduziu também a fecundidade. Então, você tem um conjunto de fatores. Mas a minha aposta é que a questão do aumento da escolaridade das mulheres, acima do que se esperava no início da década, é a grande explicação. Você pode ouvir a entrevista completa no podcast do Mundo Político e também ver o programa que está no nosso portal e no canal da Assembleia no YouTube. Eu recomendo. Quase 42% dos brasileiros vivem na região Sudeste, como nós podemos conferir aqui. No Nordeste, são cerca de 27%. A região Sul tem mais de 14% da população, depois as regiões Norte e Centro-Oeste, com mais de 8%. São Paulo continua sendo o estado com maior população, mais de 44 milhões e 400 mil pessoas. Minas Gerais vem em seguida com pouco mais de 20 milhões de habitantes, depois o Rio de Janeiro, 16 milhões, a Bahia com mais de 14 milhões, o Paraná com 11 milhões 443 mil e, por último, o Rio Grande do Sul com mais de 10 milhões, aliás, quase 11 milhões de habitantes. O Brasil tem 5.570 municípios. Em 319, vive mais da metade da população brasileira. Isso significa que as pessoas estão concentradas em áreas urbanas acima de 100 mil habitantes. Entre as cidades, São Paulo é a campeã. O censo aponta 11.451.245 moradores na capital paulista. Entre as 6 cidades mais populosas, apenas em São Paulo e em Brasília, o número de moradores aumentou. Belo Horizonte tem menos gente do que em 2010. A cidade encolheu 2,5%. E, de acordo com o censo, os municípios que formam a região metropolitana de BH cresceram 4,4%. O mesmo movimento aconteceu em outros estados. A explicação dos especialistas é que as pessoas ricas buscam condomínios fechados e mais qualidade de vida em cidades menores. Já a classe média e a população mais pobre migram para esses mesmos municípios por causa do alto custo de vida nas capitais. Isso impacta o sistema de transporte e o viário. O resultado da capital mineira e da grande BH não foi surpresa para o IBGE. Quem explica é o coordenador técnico do censo em Minas Gerais, Humberto Sete. A gente acompanha Belo Horizonte há mais tempo, é um território pequeno, né, comparando com outros municípios. E a gente percebe que já há um esgotamento do território, de ocupação. Além disso, a gente tem os problemas ligados às questões urbanas, de transporte, o custo de vida. Então, há uma tendência das pessoas procurarem qualidade de vida melhor. Por isso que a gente, apesar de ver esse decréscimo em Belo Horizonte, a gente vê um aumento da população na consideração urbana do entorno. Então, o entendimento que a gente tem é esse. A gente precisa ainda do detalhamento de dados, principalmente migração interna, que a gente vai ver exatamente o que aconteceu com essa população, para onde que ela migrou. Mas, a princípio, a gente vê vetores importantes: Nova Lima, Lagoa Santa e Esmeraldas.
Você com certeza já ouviu falar de Serra da Saudade. O município mineiro, que fica a 273 quilômetros da capital, continua sendo o que tem a menor população do país, 833 pessoas. Como em muitas cidades, mais de 80% dos recursos são repasses estaduais e federais. Um desses, o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é uma transferência constitucional que a União faz para as prefeituras de parte da arrecadação do imposto de renda e do imposto de produtos industrializados. O valor que cada cidade recebe é determinado pelo número de habitantes. O FPM é a principal fonte de recursos de milhares de municípios no país. Em Minas Gerais, um levantamento da Associação Mineira de Municípios, a AMM, mostra que a partir dos dados do censo, 69 cidades teriam alterado os valores a receber do Fundo de Participação. São aquelas em que há diferença entre a população estimada e a que a contagem do IBGE mostrou. Num cenário desse, segundo a AMM, 46 perderiam recursos. A mais populosa dessa lista é Barbacena, na Zona da Mata. Na estimativa, lá seriam quase 140 mil habitantes, mas o censo mostrou 15 mil a menos. Na cidade com menor população, Francisco Badaró, no Vale do Jequitinhonha, a disparidade foi ainda maior. Enquanto a projeção era de pouco mais de 10 mil moradores, a realidade do censo trouxe quase 30% a menos, pouco mais de 7 mil pessoas. Já entre os 23 municípios que passariam a receber mais recursos do fundo, estão Patos de Minas, no Alto Paranaíba, que teria quase 5 mil habitantes a mais em relação ao que era estimado, e Nova Lima, na Grande BH, que nos dados oficiais do censo teria cerca de 14 mil pessoas a mais. Para evitar que os municípios com redução populacional tenham perda imediata de recursos, o Tribunal de Contas da União, que formaliza todos os anos o peso dos critérios na divisão do fundo, publicou uma decisão sobre o tema. Essa orientação evita a queda de repasse nos próximos meses. Isso será progressivo no decorrer dos próximos anos. Já as cidades que tiveram um crescimento populacional terão seus repasses ajustados para cima imediatamente. O sociólogo Marden Barbosa, professor da UFMG, defende a exatidão dos dados do IBGE em relação aos municípios menores, mesmo que existam questionamentos na Justiça por causa de eventuais perdas de recursos do fundo. Vamos ouvir. Mas esses municípios, a coleta neles é feita com muito cuidado, inclusive com acompanhamento do Executivo e do Legislativo Municipal, sabe? Mesmo antes de divulgar, eles já sabem desse número. Então, assim, é um ponto que muitas vezes os prefeitos até entram com o processo, né? Porque eles falam assim, olha, eu confio na sua população, mas eu, como prefeito, tenho que entrar com o processo porque o meu município está perdendo recursos, certo? E aí, essa briga também, ela é anual, porque quando você não tem censo, você faz uma estimativa, um modelo matemático. E aí a briga é enorme, várias municípios têm sua população judicializada. Entra na justiça e o juiz fala, não, a população desse município é essa, não é aquela, né? Agora, quando você tem censo, você tem menos argumento para judicializar. Olha, nós contamos sua população, né? O Executivo e o Legislativo Municipal participaram da operação, então a população desse município realmente é essa. O pesquisador com quem conversamos destacou ainda a relevância do censo ao longo dos anos para dar visibilidade e possibilitar a construção de ações voltadas aos indígenas. Os povos quilombolas foram incluídos pela primeira vez. A cobertura dessas populações vai ser muito minuciosa. Então, assim, e é importantíssimo, porque quando você dá visibilidade a essas populações, você começa a enxergar os problemas delas. Por exemplo, os indígenas são uma população extremamente vulnerável no Brasil, certo? Pauperizada, favelizada muitas vezes. Muitos indígenas, praticamente a metade dos indígenas, estão nas cidades, nas áreas urbanas, vivendo em condições precárias de sobrevivência, né? Isso passa invisível da população em geral. Então, quando o censo mostra, né, e o censo vai mostrar a renda, a escolaridade, né, a deficiência, o censo visibiliza essa vulnerabilidade e aí
Isso é muito importante para desenho de políticas direcionadas a essas populações. Então, isso aí nós vamos ter uma evolução mesmo. Vai ser a primeira vez, inclusive, que os dados de quilombolas serão divulgados na história do Brasil. Saber quantas são, onde estão e como vivem essas pessoas é importante para que as ações já previstas em leis aprovadas aqui na Assembleia sejam bem executadas. É obrigação, por exemplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social promover ações afirmativas e de enfrentamento da discriminação racial contra a população negra, indígena, quilombola e de comunidades tradicionais. Já a Secretaria de Educação deve organizar e garantir conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes do campo, indígenas e quilombolas. Essas populações também são alvos das metas do Plano Estadual de Educação, que vale até 2027. Ou seja, ter acesso ao ensino em todos os níveis, desde o infantil até a pós-graduação. Inclusive, essas pessoas têm direito à cota nos vestibulares das universidades estaduais. Para ser definida, a cota para negros depende dos dados do censo do IBGE. Já para os indígenas, a reserva é de 3%. Minas Gerais ainda criou em 2016 a categoria Escola Indígena, assunto de que já falamos por aqui, em outro programa. É um modelo que garante a implantação da escola dentro das tribos e o uso da língua materna dessas comunidades nos trabalhos. Os indígenas e a população negra também têm atenção no Plano Estadual de Cultura, com incentivos às atividades artísticas desses povos, além da preservação do patrimônio deles. Além de contar os brasileiros, os recenseadores também fotografaram o país. O resultado é um concurso de imagens que retratam o cotidiano do trabalho de campo do IBGE. Os finalistas concorrem em 3 categorias: habitação, paisagens urbanas e paisagens rurais. Quem escolhe o vencedor é a população. Basta entrar no endereço censo2022.ibge.gov.br/concurso fotos/categorias e votar na sua foto preferida em cada categoria. O site do IBGE tem as informações de datas e premiação. As fotos são muito interessantes, vale a pena olhar e votar. As imagens revelam a diversidade e o tamanho deste nosso país. Eu fico por aqui. Acesse o portal da Assembleia e interaja com a gente pelo Twitter. Tchau!